Aldinho, Nayeli, as duas, Beatriz, as duas, abençoe Guilherme, Maxwell, abençoe Jean, abençoe, Senhor, a liderança que está lá também, Dandara também abençoe, Cauã, Inoilma, Luciano, Joyce, Dai, abençoe, Senhor, Alexandre, Naciane, Naciele, Natielson, abençoe para que eles sejam tomados pela Tua glória. Abençoe a pessoa que vai pregar para eles nesse momento. Encha de autoridade e poder, para que cada juvenil e adolescente seja alcançado pela graça salvadora e transformadora de Jesus. Que eles se divirtam, mas que acima de tudo venham transformados para Te servir nessa igreja. Que ao serem tocados nesta hora, eles comecem a compreender o propósito para o qual foram chamados. E que lá neste momento eles tomem voto diante do Senhor de Te servir e Te adorar para todo sempre. Que voltem com senso de missão e urgência de missão. Eu Te peço que use os líderes com visão de águia pelo Espírito do Senhor, com a força determinada do Senhor, mas com o amor e a bondade de Jesus Cristo. Que sejam firmes, mas sejam amorosos. Que saibam e entendam a necessidade de correção, mas que o façam no temor do Senhor. E quanto aos meninos, cerque-os com a Tua graça, com a Tua proteção. Que eles voltem na mesma paz com que foram levados para aquele lugar. Livre-os de acidentes, de perigos, dos homens maus, dos homens não consagrados. Que nenhum mal chegue a eles, que praga nenhuma chegue à tenda onde eles estão alojados nesta hora. Que Teus santos anjos acampem na entrada, nos lados e na saída. Que cada lugar, neste momento, daquele campuri, seja tomado pela presença de anjos com espada desembainhada. Que o sopro do Teu Espírito seja sentido e perceptível nesta hora. E que a palavra aberta, como espada de dois gumes, possa cortar a medula e que possa trazer restauração e vida para os nossos meninos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas agora. E vamos, em seguida, meditar com uma canção e a palavra do Senhor. Como eu falei hoje, pela redução, a gente pode fazer... tem a arca, né? Vem, Edmilson. Logo depois da arca a gente faz então o ofertório. Abençoe mais um. Praticamente a maioria das pessoas que estão aqui nesta manhã já receberam. Falta Gil, né? Quem sabe, né? Mas a maioria aqui a arca já foi para... Mas já chegou na casa, né? Mas vamos ver aqui que esse Gil... Gilmar Costa. Aí, tem 5 papelzinhos aqui dentro. Orei tanto para o Senhor dessa arca essa semana. E aí, como foi a semana com a arca? Assim, a semana foi, para a glória de Deus, foi boa, né? E graças a Deus, com a presença da arca, a gente em casa revitalizou cada vez mais o culto familiar, né? E nos serviu para fazer o culto tanto pela manhã e tanto pela tarde. Aí quando eu chegava do trabalho, às vezes meio um pouquinho tarde, Nayeli ela já vinha, meu pai e o culto, né? Eu falei, pega a arca, a gente botava a arca no meio e fazíamos o culto. Se a gente esquecesse de alguma forma, a Nayeli já vinha com a arca. E para a honra e glória de Deus, apesar de alguns dias eu estar sozinho, né? Mas assim, o culto, graças a Deus, eu fazia de manhã e à tarde. E nessa certeza, e hoje de manhã Deus me deu uma resposta de uma oração de uma pessoa que ela tinha, como falou, né? Ela tinha entregue o carro, mas eu falei, Senhor, está em Tuas mãos. E para a honra e glória de Deus, Deus novamente
tocou no coração dela e ela aceitou novamente o chamado. E aqui passar, né? Que Deus, eu tenho certeza que Ele já é contigo e continuar novamente. Segura aqui, tá? Deixa eu botar aqui essa live. Vamos louvar o Senhor. Fique mais uma vez em pé. Ah, desculpa. É o ofertório, irmão, desculpa. É que eu fiquei emocionado. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Nós entregamos a Ti o que é Teu, Senhor, como gratidão por todas as bênçãos que chegaram em nossa casa. Receba a nossa adoração, nossa entrega, nossa oferta em nome de Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Amém? Só avisando, irmãos, amanhã nosso culto começa às 18 horas. Aí quero pedir a atenção dos irmãos para chegarem no horário, não faltem, somos poucos, né? Boa parte da igreja está viajando, só volta depois, então quero pedir a vocês, por favor, que estejam aqui, viu? 18 horas, para a gente adorar o Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma música para adorar a Deus e meditar na palavra do Senhor. Vamos cantar a música Entrega, e essa música fala, Filho, para que através da Tua palavra compreendamos Tua vontade para a nossa vida, por Jesus. Amém. Podem sentar. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, primeiro livro de Salmos, primeiro capítulo, desculpa, Salmos 1, um verso bastante conhecido da igreja, mas que, associado a algumas outras orientações bíblicas, nos dão um sentido bem interessante para esses dias. Eu quero começar, antes da gente ler,
falando duas questões pelas quais me trazem a essa reflexão. Ontem, um jovem fez uma live e depois ele publicou lá. Em questão de 10 minutos já tinha 10 mil visualizações, em 10 minutos. E o vídeo era conclamando as pessoas a jogarem fora ou queimarem o livro Grande Conflito. Há um ano atrás, um padre também tinha feito uma live que já gerou 53 mil visualizações, também orientando as pessoas a queimarem ou jogarem um Grande Conflito no lixo. Nos Estados Unidos, há um ano, a entrega dessa literatura tem causado muita confusão, inclusive com relação ao decreto dominical. O fato é que nós não éramos inocentes de pensar que a entrega, a distribuição, atrairia apenas aqueles que querem servir a Cristo e que ainda não conhecem. Obviamente que levantaria um exército poderoso do mal para se opor à mensagem desse livro. Não sei se vocês se recordam ou já leram, mas quando Ellen White estava para escrever esse livro, ela caiu doente de morte, e ela viu Satanás tentando destruir a vida dela para que ela não escrevesse o livro. E por que isso? Pela mensagem poderosa que há nesta literatura. E aí, quando eu ouvi assisti a esses vídeos, trazendo à memória aquilo que eu já tinha lido sobre a escrita do Grande Conflito. Só para vocês terem ideia, Ellen White é a mulher mais lida na literatura mundial. E o Grande Conflito, em determinados lugares e tempos, é o livro mais lido depois da Bíblia. Então nós temos uma coisa aí para a gente poder pensar e acordar. A igreja tem feito um trabalho desde o ano passado de distribuição do livro Grande Conflito. E aí eu gostaria de saber quantos de nós já leram Grande Conflito. Nós temos uma quantidade, se for colocar aqui, menos da metade do que estão presentes aqui que já leram. Irmãos, o livro Grande Conflito deve ser o seu livro de cabeceira depois da Bíblia. Precisa ler. Se você ler e tiver dúvidas, venha até nós, para que juntos nós conversemos. Fica até um desafio, poderia ser uma literatura do pequeno grupo, para a gente poder encaminhar a igreja naquilo que de fato ela é. A igreja precisa conhecer sua identidade. Nós precisamos entender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. A igreja adventista é profética. É claro que eu entendo que a leitura do Grande Conflito deve ser uma leitura particular, mas se estamos tendo dificuldades, vamos ver formas. O fato é que todos nós precisamos ler, porque é que entidades religiosas estão se levantando contra a leitura desse livro. Tem alguma coisa, não acha? Ninguém se levantaria se não tivesse nada. O Grande Conflito é uma literatura que mostra claramente onde Satanás tem atuado, quais são os movimentos religiosos que ele tem usado para deturpar a palavra de Deus, para disseminar o ódio, para disseminar a mentira, para desviar os filhos de Deus da verdade. E nós precisamos conhecer quais são esses caminhos, quais são essas artimanhas de Satanás. E tudo isso está registrado lá no livro Grande Conflito. Então, irmãos, eu tenho plena convicção disso. No dia que você lê o livro Grande Conflito, você vai saber por que você é adventista. E você vai entender porque esta igreja não abre mão da sua doutrina, não abre mão dos seus princípios. Por que é que nós não negociamos os nossos princípios? Por que é que nós não negociamos a modéstia cristã? Por que é que nós não negociamos os rituais que nós entendemos são para Deus? Por que é que nós não negociamos o sábado? Por que é que nós não negociamos a alimentação devida? Por que é que nós não negociamos a adoração única e exclusiva a Deus? Há em tudo isso aí uma batalha espiritual que determina, irmãos, quem vai ser salvo e quem vai se perder. Porque é
que em alguns aspectos a igreja adventista é chamada de fundamentalista. Nós não somos fundamentalistas, nós apenas não abrimos mãos daquilo que é verdade registrada na palavra. Nós não negociamos princípios, nós não negociamos a sã doutrina. Aquilo que está escrito há de ser cumprido e deve ser obedecido. Então, quando nós falamos da necessidade da igreja conhecer, é em função disso. E aí eu quero agora voltar para o Salmo capítulo 1. Todo mundo já achou? Amém? Assim como estamos, segure sua Bíblia, feche seus olhos. Pai, fale-nos agora pela tua palavra. Não o homem, aí eu estou aqui, eu preparei, eu estudei, mas não quero falar, quero que teu Espírito se manifeste através da minha fala. Mas que o homem desapareça, o Senhor se manifeste, revele o teu querer, a tua glória e a tua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes o seu prazer está onde? E na sua lei medita quando? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos começar falando sobre o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui algumas coisas para a gente poder tomar cuidado e pensar. Toda vez que a gente lê o Salmo 1, normalmente nós pensamos os que estão na igreja e os que não estão na igreja. Mas a Bíblia considera ímpio todo homem que não obedece à palavra do Senhor, conhecendo ou não conhecendo. Então, quando nós falamos, olhe, os ímpios estão aí como a areia do mar, entenda que há ímpios dentro da igreja. Não à toa que Cristo, falando aos discípulos, disse que o joio deveria crescer com o trigo, não é isso? Não é isso? Até o dia em que vem o ceifeiro e faça o quê? Separe o joio do trigo. Quando a peneira começar a sacudir, haverá essa separação. E aí, irmãos, Deus já está peneirando sua igreja. Oremos para que nessa peneira nós sejamos contados como trigo. E a palavra diz: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. E o que nós vamos entender sobre esses ímpios? A Bíblia também vai dizer: eles não se detêm no caminho dos pecadores, eles não param lá entre aqueles que estão pecando. E depois a Bíblia vai dar outra característica. São 3 características do homem que é feliz. Primeiro, ele não ouve, não anda no conselho dos ímpios, ele não ouve. Depois, ele não para no meio dos pecadores. E depois ele não senta na roda dos escarnecedores. E aí um cuidado para a gente pensar aqui também: quem são esses escarnecedores? A gente sempre pensava que escarnecedores são os homens que bebem, os homens que falam palavrão, os homens que falam indecência. Mas todo homem que usa a palavra de Deus para deturpar a verdade é um escarnecedor. Todo homem que apresenta doutrina não consagrada, não bíblica, é um escarnecedor, porque ele está escarnecendo o nome de quem? De Deus e a sua palavra. Ele escarnece, tanto é que você vai entender isso aqui. Nós somos orientados, por exemplo, se você vai lá para o Êxodo, os 10 mandamentos, qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí nós somos orientados que não deveríamos falar o nome de Deus toda hora. Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? É quando eu digo que sou servo do Senhor, mas as minhas práticas são contra a sua palavra. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. Para o judeu, o que era tomar o nome de Deus em vão? Era de fato falar o nome de Deus toda hora, porque o nome de Deus é santo. E eles têm a reverência, obviamente, em falar o nome de Deus. Mas também, o que era tomar o nome de Deus em vão? Deus se manifesta para cada situação com um nome diferente.
Por isso que a gente sempre fala aqui, quando você está doente, você ora e chama quem? Yahvé Rafá, é o mesmo Deus, mas ele se manifesta como Deus da cura para aquele que está enfermo. Quando você vai para, as suas finanças estão ruins, alguma situação não está dando certo, você ora a Deus que provê todas as coisas, Yahvé Jireh, o Deus provedor. Está com a causa na justiça, Yahvé Tsekenu, o Deus de toda a justiça. Então, para cada situação, e aí as pessoas buscavam a Deus querendo uma coisa e eu buscava noutra direção, tomavam o nome de Deus em vão, não sabiam a forma de se dirigir a Deus. Então, nós temos sim essas manifestações. É claro que quando eu falo o nome de Deus desnecessariamente, eu estou tomando o nome dele em vão, mas eu preciso entender também que quando eu conheço a verdade e eu não sigo a verdade, e quando eu prego uma verdade corrompida, eu estou também tomando o nome de Deus em vão. Então, irmãos, chama atenção para isso aqui, porque inclusive, eu falei isso aqui inclusive com os jovens da igreja, tomem cuidado. Às vezes nós ficamos sabendo de jovens que vão visitar cultos em outras igrejas, vão buscar o que lá? A verdade está aqui, você tem a verdade, ela te alcançou, você foi alcançado por essa verdade, você conhece a doutrina dessa igreja, você sabe que ela é a igreja profética, vai buscar o que lá fora? É diferente quando eu vou ministrar a palavra. Por algum tempo eu até aceitava, hoje eu nem vou mais, eu tenho onde pregar. E aí a gente se junta a essas pessoas. E eu vi outro dia, mas toda igreja que professa o nome de Deus é importante. É importante, mas nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então cuidado que a gente precisa tomar. Eu não vou dizer que as outras igrejas não serão salvas, não tenho poderes para isso e a palavra não me autoriza, mas eu entendo quem eu sou, o meu lugar e a verdade que está nesta igreja. O que é que eu vou buscar em outra instituição? O que é que eu vou buscar estando com essas pessoas? Eu posso estar com elas se eu for ministrar a palavra, se eu for apresentar a verdade para essas pessoas. Então, Davi está dizendo que o homem é feliz quando ele não está com essas pessoas, conversando o que elas conversam, concordando com o que elas concordam, fazendo o que elas determinam. E aí, para a gente entender isso, como é que você pode afirmar essas questões? Isaías capítulo 29, versículo 13, vai falar algumas coisas que a gente precisa também tomar cuidado quando nós falamos dessa roda de escarnecedores, quando a gente fala desses ímpios, quando a gente fala desses pecadores. Isaías 29, 13 diz assim: eis que declara o Senhor, o Eterno, esse povo se chega a mim apenas com palavras e me honra somente com o mover dos seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e a adoração que prestam a mim é prostituída, porque é somente de regras e doutrinas criadas por homens. Olha só, é exatamente o que Davi fala. Quem são esses ímpios? Homens que louvam ao Senhor com suas palavras, que adoram ao Senhor com o mover dos seus lábios, mas a doutrina que eles apresentam não é doutrina de Deus, não é doutrina bíblica, é doutrina. Quem foi que disse isso? Foi Gilmar? Foi a igreja adventista? Olha o finalzinho do verso: doutrinas criadas por homens. Doutrinas criadas por homens. Vou dar um exemplo. Outro dia eu conversava com jovens, me chamaram para um bate-papo, e entre as perguntas que vieram, uma delas foi: por que eu não posso fazer tatuagem? E eu fui pesquisar algumas coisas para responder essa pergunta, e nessa minha pesquisa eu descobri vários pastores, vários teólogos que defendem que nós podemos usar tatuagem, porque Cristo tem uma tatuagem na coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que absurdo. Doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Por que eu não posso beber? Porque a Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. Olha que loucura. Doutrina de homem. Se você enxergar a clareza desses versos, você vai entender que estamos falando do puro suco da uva. Porque se Cristo tivesse oferecido o vinho, Paulo não escreveria:
para que não nos embebedássemos com vinho. E aí você fala assim: mas Paulo diz para não ficar bêbado, mas eu posso tomar um gole. Qualquer pessoa inteligente, indo estudar um pouquinho de química, um pouquinho de neurologia, vai entender que qualquer gota de álcool é o suficiente para alterar o funcionamento do seu sangue e do seu cérebro. Você não precisa ficar bêbado para ter as alterações hormonais, neurológicas alteradas em função da presença. Então, quando Paulo fala isso, ele fala de qualquer ingestão de bebida alcoólica. E aí você vê homens trazendo doutrinas corrompidas. Quando nós falamos que o sábado é o dia do Senhor, e algumas igrejas levantam a sua voz para dizer que o domingo é o dia do Senhor porque foi nele que Jesus ressuscitou, você não vai encontrar na Bíblia nenhum momento Deus alterando pós-morte de Jesus o sábado para o domingo como dia santo e de guarda. Não vai. Portanto, queridos, o que não vem da Bíblia é doutrina de homens, e se é doutrina de homens, é doutrina corrompida, de homens ímpios, de homens escarnecedores. Quando nós falamos da prática sexual no matrimônio, e o mundo prega diferente, e já temos instituições religiosas defendendo exatamente isso, quando a Bíblia fala para nós nos afastarmos da meretriz Babilônia, e nós vemos igrejas, eu estava lendo, eu falei com Cira hoje pela manhã, eu estava lendo ontem uma reportagem na CNN, o crime já tomou conta do Brasil. Salvador está tomada de ponta a ponta, não há um bairro em Salvador que não seja dominado por uma facção criminosa, não há. O Brasil está dominado pela facção, e aí, até aí tudo bem, não é? Aparentemente até aí tudo bem. E por esfriar o amor, não é? Aumentar a iniquidade, o amor vai esfriar, etc e tal. Até aí tudo bem, é profecia. A questão é que a reportagem não fala sobre isso. A reportagem fala que o crime está tão enraizado, as facções estão tão enraizadas no país, que as instituições públicas e privadas hoje estão corrompidas e manipuladas e controladas pelo crime. Da esfera pública, da polícia, da política, das questões sociais, dos órgãos de saúde, tudo tomado a um controle. O setor imobiliário está tomado pelo crime, o setor turístico invadido pelo crime. Até aí tudo bem. Mas quando você lê que igrejas evangélicas estão sendo financiadas, mantidas pelo crime, aí você se assusta. Quando você ouve dizer de uma facção criminosa chamada Povo de Israel, liderada por jovens evangélicos, que no domingo pela manhã vão para suas igrejas e durante a semana vão assaltar e roubar e traficar, você começa a entender o que é que Davi está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho e não se assenta na roda. É isso, é para a gente abrir os olhos e entender que nós temos algo maior para ser orientado, para ser advertido aí. E aí você segue doutrinas de homens. Vá um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo 48, versículos 1 e 2. Ouvi isto, ó comunidade e descendência de Jacó, vós que sois chamados pelo nome de Israel, saídos da linhagem de Judá, que jurais pelo nome de Jeová, o Senhor, e invocai o nome de Israel, mas não tem verdade nem justiça. O que é que eles fazem? Se chamam pelo nome do Senhor, dizem que são filhos de Israel, saíram da linhagem de Judá, juram pelo nome de Jeová, invocam Deus de Israel, mas não tem verdade e não tem justiça.
Vejam, queridos, eles se chamam filho de Israel, eles são da tribo de Israel, eles clamam pelo nome do Senhor, eles invocam o nome do Senhor, eles falam em nome do Senhor, mas não tem verdade nem justiça. Volta para o Salmo 1 para você entender isso. São ímpios. Eu pergunto para vocês: há a possibilidade de um homem criar uma doutrina não bíblica e ele não ser ímpio? Há a possibilidade? Há a possibilidade de um homem não ter justiça nem verdade na sua vida e ele ser considerado como um homem justo? Há a possibilidade? Não há possibilidade. Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam disfarçados de ovelha, mas o seu íntimo são como lobos devoradores. Quando você vê movimentos religiosos, eu estava assistindo uma live, irmãos, eu fiquei de fato assustado. Como é que uma pessoa vende um grão não, é grão mesmo? Não, é caroço, né? Um caroço de feijão, vendendo um caroço de feijão por R$100 para abençoar a panela da ovelha. Um caroço de feijão a R$100. E aí você se assusta. E aí vem o outro e diz assim: não, esse aqui está fraco, eu sou melhor do que ele, eu vou vender A. Vou encher esse gás aqui de ar e vou lhe vender, porque o meu ar tem o Espírito Santo, e eu vou lhe vender. E vende uma bexiga de ar para os seus fiéis. O que é isso? Volto para Davi: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é doutrina bíblica. Se não é bíblica, não é santa. Se não é santa, é demoníaca. Nós pertencemos, irmãos, a uma igreja que não se vende a esses costumes. Amém? Nós pertencemos a uma igreja que não usa da verdade para usurpar dinheiro de ninguém. Aqui nessa igreja você devolve o dízimo porque ele é bíblico. Aqui nessa igreja você oferta e pactua porque é bíblico. E o que passa disso não existe. Nós estivemos na reunião de anciãos e ali foi mostrado o balancete que qualquer membro da igreja pode ter acesso. Se você quiser hoje saber quanto a igreja adventista gastou em toda Salvador com as ofertas e os dízimos que você entregou, é só você ir lá na Associação Bahia e pedir, ele vai lhe dar um relatório em PDF todo detalhado, detalhadamente separado para cada situação. Vocês sabiam, por exemplo, que o dízimo não pode ser usado para nada a não ser para evangelismo e manutenção dos ministros? Somente para a manutenção e pregação do evangelho. Você não vai ouvir que a igreja adventista usou o dízimo para comprar novo templo. Você não vai ouvir dizer que a igreja adventista usou o dízimo para reformar a igreja, para construir a igreja. O dízimo só é usado para evangelismo. Aí você pergunta: e como é que as igrejas são construídas? E como é que as igrejas são reformadas? Só com as ofertas e doações voluntárias. E apenas com 40%, não é, Cira? Porque 60% de toda a oferta fica onde? Para a manutenção da igreja. Só vai para a associação 40% para distribuir, aqui em Salvador, por exemplo, para 456 igrejas. Você não vai ouvir histórias de que a igreja usou seu dinheiro indevidamente. E a Bíblia continua:
Você vê homens querendo cuidar da igreja do Senhor e não sabem cuidar da sua própria casa. Paulo diz isso escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Olha que coisa aí para a gente entender quem são esses blasfemadores, quem são esses ímpios, quem de fato são esses pecadores. Isso aqui pode servir para nós agora. Eu estou falando de outras denominações, quero falar para nós agora. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, esses têm negado a fé e é pior do que um descrente. Ó, quem é o ímpio? Quem é o escarnecedor? É pai de família e não sabe cuidar da sua família. É mãe de família, não sabe cuidar da sua família e quer cuidar das coisas de Deus. E aí Paulo vem e diz assim: é pior do que aqueles que não creem. É que falar para você que é pai, mãe, você que é marido e esposa, é preciso aprender a cuidar da sua casa. Para quem não achou ainda, gente, é 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O que é que Paulo está dizendo aqui? Queridos, cuida da sua casa, cuida dos seus, levanta o altar, endireita as veredas, aprenda a lidar com sua família, aprenda a lidar com a esposa, com os filhos. Não vou dar receita aqui porque está escrito, inclusive publicamente, mais uma vez, honra quem tem honra. Sérgio, por 2 vezes, ministrou aqui aos pais da igreja. Todas as pessoas, meu amigo, com quem eu pude conversar sobre as suas ministrações aqui, saíram felizes, saíram orientadas devidamente pela sua sabedoria, e eu sei que ela veio de Deus. Então, em nome dessa igreja, lhe agradeço por você. Primeiro, você é um homem sábio, você sabe construir a sua casa juntamente com a sua esposa, e a gente vê isso na pessoa dos seus filhos e na forma como vocês se portam aqui na igreja. E isso é o que Paulo está dizendo. Primeiro você cuida da sua casa, vai agitar a sua casa, depois venha cuidar das coisas de Deus, porque senão você vai negar a sua fé e você vai ser pior do que aqueles que não creem, e nós precisamos tomar cuidado disso. A gente precisa pensar o que é esse escarnecedor, pensar o que é esse que não está ligado à videira. Eu quero continuar aqui só falando desses falsos pastores, ministros. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículos 10 e 12. João diz: João capítulo 2, versículos 1 e 10, e 11. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Só um minutinho que eu fechei a minha página aqui. Alguém pode ler para mim, por favor, que eu bati aqui e fechei. Obrigado. 10 e 11. E se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. 11. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más. Então nós temos pessoas que vêm para apresentar uma doutrina que não é bíblica, até nossos mesmo. Vai expulsar da chute? Não, mas eu penso que no Espírito do Senhor nós precisamos ser zelosos para não estar com pessoas que apresentam uma doutrina que não é a doutrina segundo Deus nos tem falado. Isso a gente precisa ter muito cuidado, porque nós temos de fato vivido situações assim. Para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. E Paulo, escrevendo aos Romanos,
lá nessa epístola diz assim, é Romanos capítulo 16, 17 e 18. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Olhe, lá no Salmo 1, Davi diz: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo vem agora e diz o quê? Se afastem deles. Se afastem deles. Por conta do tempo, eu só vou ler aqui, mas vocês podem confirmar em casa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que vocês não se associem com qualquer pessoa que, dizendo que são seus irmãos, seja imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, vocês não devem sequer sentar para uma refeição. Para vocês não esquecerem, anota aí em casa, anota aí para ler em casa, viu? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. É Coríntios, você botou Crônicas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Diz assim, de novo, viu, irmãos? Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se ser irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, na minha versão diz assim: não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Veja que tudo isso que está escrito aqui é a confirmação do que Davi escreveu lá no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus nos abençoe, que nos dê essa habilidade para sabermos com quem andamos, o que falamos, o que fazemos, para que em tudo a palavra diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fique em pé, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos pela ministração da tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê teu direcionamento, nos ajude a nos afastarmos dos ímpios, sejam eles crentes ou não. Ajude-nos a nos afastarmos dos pecadores, sejam eles ímpios, incrédulos ou crentes. Ajude-nos a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, sejam eles crentes ou não. Que estejamos com pessoas que queiram te servir, te adorar e glorificar ao teu nome, em nome de Jesus.